tarde, amigos Canal 10, começando mais um programa Jornada Esportiva. Hoje, sexta-feira, dia 15 de maio, como sempre, vamos falar muito sobre esporte, é claro, sobre futebol. Essa semana que agitou aí os gramados pelo país e também pelo mundo, com campeonatos aí chegando em suas retas finais, além, é claro, dos campeonatos do nosso interior, Paulista da Série A3, Paulista da Segunda Divisão. Para falar tudo sobre esses campeonatos, comigo mais uma vez o comentarista oficial do Canal 10 e do programa Jornada Esportiva, Gil Cipriano. Vai comentar tudo o que aconteceu na Copa do Brasil, Libertadores e também Liga dos Campeões. Para a gente começar o programa desta sexta-feira, vamos começar com Copa do Brasil. Copa do Brasil que agitou essa semana, né? Vários jogos. Relembrando para você aí de casa, que às vezes não acompanhou o programa de quarta-feira, os jogos desde terça, quarta e também quinta-feira. Os resultados foram os seguintes: Palmeiras 5, Sampaio Corrêa 1. Com esse resultado, Palmeiras classificado, pois tinha empatado o primeiro 1-1. Tivemos jogo de ida entre Asa de Arapiraca e Vitória da Bahia, 1-1. Sendo que agora teremos o jogo de volta no dia 19 de maio no Barradão, com Vitória aí precisando apenas de uma vitória simples para se classificar, ou até mesmo o Asa também, qualquer vitória para ambos os lados saiu classificado, que vai enfrentar o Palmeiras na próxima fase. No outro confronto, o Figueirense venceu o Avaí pelo placar de 2-0, jogo de volta. Jogo de ida, o Avaí havia vencido por 1-0, com esse resultado o Figueirense passou e vai enfrentar o Botafogo na próxima fase, que havia eliminado o Capivariano, 2-1 no primeiro e 3-0 no segundo jogo. Também nessa semana tivemos o jogo de volta entre Sport e Chapecoense. Primeiro jogo, 2-0 para a Chapecoense. E nesse jogo de volta, 2-0 para o Sport. Com um empate em ambos os resultados, a disputa foi para os pênaltis e o Sport levou a melhor. 4-2, Sport classificado para enfrentar o Santos, que eliminou o Maringá. Santos, que havia empatado 2-2 no primeiro jogo, venceu na Vila por 1-0, vitória simples, gol de Ricardo Oliveira, dando aí ao time do Santos a classificação para a próxima fase. O Flamengo já havia se classificado no primeiro jogo, 2-0 diante do Salgueiro, assim como o Náutico, que havia eliminado o Jacuipense por 2-0 também, e os dois serão adversários na próxima fase, Flamengo e Náutico. Outro confronto também já definido é Ituano e Português. O Ituano venceu por 2-1 o jogo de volta e havia empatado o primeiro. Classificou o Ituano para enfrentar o Goiás, que jogou essa semana e venceu por 3-0 Independente do Pará. Havia perdido o primeiro por 1-0, reverteu a situação e se classificou, portanto, para enfrentar o time paulista, o time do Ituano, na próxima fase. Outro time conseguiu classificação, uma classificação apertada, foi o Coritiba, ao perder o primeiro jogo para o Fortaleza por 2-1. Nesta semana, na quarta-feira, venceu pelo mesmo placar, 2-1 no Couto Pereira, e a disputa nos pênaltis acabou 11-10 para o Coxa. E depois dessa disputa eletrizante, portanto, o Coritiba está classificado para enfrentar a Ponte Preta na próxima fase. Ponte Preta que jogou também nessa semana e venceu o Motoclube por 4-1. No primeiro jogo havia já vencido por 2-1, agregado 6-2 para a Ponte, portanto, Coritiba e Ponte Preta. Jogos de ida, Cuiabá 1, Vasco também 1. O jogo foi também nesta quarta-feira, o jogo de volta será no dia 20 de maio em São Januário. Também jogos de ida que aconteceu essa semana, América de Natal 4, Atlético Goianiense 2. O jogo de volta é no dia 20 no Serra Dourada. Também, e lembrando, o vencedor de Vasco e Cuiabá vai enfrentar o vencedor de Atlético Goianiense e América de Natal. Outro confronto que ainda esperamos ainda definição, Atlético Paranaense, já classificado, aguarda o vencedor de América de Minas e Ceará. O Atlético classificou, perdendo para o Tupi por 1-0 no primeiro jogo. E não, o Atlético está fora, O Atlético está fora. 2-1 para o Atlético no segundo, como o Tupi venceu por 1-0. O Tupi está na próxima fase, aguardando o vencedor, portanto, do América de Minas e Ceará,
que empataram essa semana em 1 a 1. O jogo de volta será no dia 20 de maio. Ainda falando de Copa do Brasil, o Grêmio já eliminou o jogo de volta, jogou essa semana com o CRB e venceu por 3 a 1. Está na próxima fase e vai enfrentar o Criciúma, que também eliminou o jogo de volta e venceu o Bragantino por 3 a 0. E os dois últimos jogos, né, que tivemos nesta semana foi Luverdense e Bahia, que empataram em 0 a 0, jogo de ida, assim como Paysandu 1, ABC 0, jogos de ida. Os vencedores nos confrontos dos dias 19 e 20 vão se enfrentar, portanto, Bahia e Luverdense, ABC e Paysandu. Portanto, grandes confrontos já reservando aí na próxima fase da Copa do Brasil. Como você pôde acompanhar aí, Palmeiras já está na próxima fase aguardando Vitória ou Asa. Figueirense vai enfrentar o Botafogo. Sport vai enfrentar o Santos. Flamengo enfrenta o Náutico. Ituano enfrenta o Goiás. Curitiba enfrenta a Ponte Preta. E temos ainda confrontos a serem definidos entre Vasco ou Cuiabá contra Atlético Goianiense e América de Natal. Ceará ou América de Minas vão enfrentar o Tupi. Grêmio vai enfrentar o Criciúma e Bahia e Luverdense brigam por uma vaga para ver quem enfrenta o ABC ou o Paysandu. Portanto, estes já são os confrontos, alguns decididos da terceira fase da Copa do Brasil e outros que ainda vão ser decididos na próxima semana. Gostaria agora de falar com o Gil para ver o que o nosso comentarista tem para falar da Copa do Brasil, né? O que aconteceu nessa semana, se teve alguma surpresa ou se já tem aí algum time que já desponta pelo menos nessa terceira fase como favorito. Gil, muito boa tarde. Boa tarde, Valdinei, boa tarde, amigos ligados no canal 10. A Copa do Brasil aí vem predominando aí equipes de tradições, exceto o Atlético do Paraná, que foi eliminado pelo Tupi, né? Os outros não teve muitas surpresas. Inclusive, essa semana teve até o sorteio já dos jogos que vão ser realizados na terceira fase. O Flamengo vai enfrentar o Náutico em casa e o Palmeiras também espera o vencedor do Asa e Vitória e pega em casa. Os dois grandes que vão jogar a primeira partida em casa. Os demais vão jogar tudo fora. Nessa rodada de quarta-feira, o Santos, que venceu o Maringá de 1 a 0, foi o jogo da entrega da faixa de campeão paulista para o time santista. E outro jogo que foi bastante emocionante, chamou bastante atenção, foi o jogo, o Curitiba, que venceu o Fortaleza 2 a 1, a disputa foi para os pênaltis, onde todos os jogadores bateram os pênaltis. E o Deola, goleiro do Fortaleza, né, nem parece que foi um pênalti, foi mais um tiro de meta. E ficou 11 a 10 para o Curitiba, quer dizer, foi um jogo bem emocionante mesmo, até o fim, né, onde foi decidido aí no último pênalti aí, entre os jogadores que participaram da partida. Outros jogos também importantes foi a Ponte, que já tinha vencido o primeiro jogo, venceu o segundo. Foi já definido o adversário do Ituano, que será o Goiás, né? E nesse jogo do Santos, o Santos, como se disse aí, né, Valdir, vai enfrentar o Sport lá na Ilha do Retiro. Quer dizer, agora esse jogo, a terceira fase já vai funilar mais, né? E na próxima fase, como você disse aí, vai entrar as equipes que estão na Libertadores, mais o Fluminense. Então a Copa do Brasil também já está delineando as fases finais e tem prevalecido aí os grandes. Eu acho que não vai ser muito diferente, não. Deve prevalecer os grandes, aí no confronto de mata-mata entre os grandes que a gente vai ver quem que é o favorito mesmo, né? Mas reserva ainda muitas emoções. Com certeza, Gil, a Copa do Brasil ainda reserva muitas emoções e o Gil citou uma coisa importante, que na próxima fase, a quarta fase, né? A próxima no caso é a terceira. Após a terceira, na quarta fase entram os times, como disse o Gil, que estão disputando a Libertadores. No caso, que estavam, né? Alguns que estavam, que a gente vai falar agora de Libertadores. E São Paulo e Corinthians estão fora. Então, além de São Paulo e Corinthians, o Atlético Mineiro também caiu fora no meio de semana. Gostaria de falar jogo por jogo e gostaria que o Gil desse o seu comentário, começando com São Paulo e Cruzeiro. São Paulo havia vencido o Cruzeiro por 1 a 0 e no jogo de volta, no Mineirão, nessa quarta-feira, perdeu pelo mesmo placar. E na disputa de pênalti, que também foi muito emocionante, o Cruzeiro levou a melhor e saiu classificado, né? O Cruzeiro jogou muito bem durante toda a partida, até poderia ter vencido de mais gols e até ter eliminado a disputa de pênalti, porém São Paulo se segurou
e mesmo assim nos pênaltis não conseguiu segurar o time do Cruzeiro. Gil, Cruzeiro e São Paulo, a gente já havia dito que quem saísse vitorioso, né, desse confronto poderia ser um time aí a ser batido nas próximas fases, né? Cruzeiro, você acha que chega forte aí para enfrentar, quem sabe, Boca ou River, né? Porque ainda não está definido, mas ainda a gente vai falar depois do jogo de Boca e River. Mas Cruzeiro está lá e o São Paulo está fora. Eu concordo, o Cruzeiro tem um ótimo elenco, ainda falta um ajuste ali, padrão de jogos, que vários jogadores, peças importantes aí saíram após a conquista do bi-brasileiro, mas em seus domínios é uma equipe forte, demonstrou isso aí na partida contra o São Paulo. Venceu de 1-0, como se citou bem, e poderia ter decidido a sua classificação no jogo mesmo. E nos pênaltis também o São Paulo teve grandes chances. O Rogério defendeu 2 pênaltis, 2 penalidades, né? O São Paulo poderia matar ali, mas infelizmente não conseguiu. É um forte candidato, sim, o Cruzeiro. O Cruzeiro, forte candidato, jogou muito bem e vai enfrentar posteriormente Boca ou River, que a gente vai falar desse jogo aí que esquentou, né? Haja pimenta nesse jogo que aconteceu nesta noite de quinta. Eu vou deixar para falar por último desse confronto. Guarani do Paraguai e Corinthians também se enfrentaram e o Corinthians levou a pior. Assim como no primeiro jogo, o Timão havia perdido por 2-0 no Paraguai. Na Arena Corinthians não foi diferente, perdeu por 1-0, gol no finalzinho. O Corinthians teve 2 jogadores expulsos e não conseguiu aí demonstrar aquele futebol que todo corintiano estava acostumado de ver no início da temporada. Com isso, o Guarani do Paraguai, que acabou sendo um adversário aí citado como fraco, diante dos outros confrontos, acabou eliminando o Corinthians, um dos favoritos também ao título, assim como o São Paulo. Os dois eram favoritíssimos a chegarem pelo menos aí nas semifinais ou até mesmo na final. O Guarani surpreendeu, né, Gil? Assim, jogando aquele bom futebol que jogou na primeira fase, jogou bem em casa, como em todos os outros jogos, e fora soube se segurar, usar ali da artimanha, né, da catimba, que geralmente são argentinos e uruguaios que fazem, os paraguaios estão aprendendo também. E o Corinthians, pelo que a gente viu, 2 jogadores expulsos, acabou entrando com a cabeça quente, né? Acho que precisando do resultado, né? Então, parabéns para o Guarani, né? Se a gente for pegar nessas oitavas aí, pegar as equipes consideradas mais fracas, é o Montevideo Wanderers, que foi já eliminado, o Universitário Sucre também que foi eliminado, e o Guarani. E o Guarani foi a grata surpresa, né? Que na primeira fase não perdeu nenhum jogo em casa, venceu o Corinthians e bem no primeiro jogo, e jogando aqui no Itaquera não tremeu não. O Guarani jogou bem, tocou a bola, quer dizer, o Corinthians que enervou, que viu que não conseguia furar a retranca do Guarani, e quando o Corinthians tinha alguma chance, o goleiro do Guarani esteve muito bem na partida, bem posicionado. Aí com o passar do tempo, foi enervando alguns jogadores, aí onde teve as 2 expulsões, que prejudicou mais a equipe. Só que a gente está acompanhando, né, Valdinei, juntos aos jogos, com o pessoal, parece incrível. Depois que os próprios corintianos comentando, após as 2 expulsões, parece que o Corinthians ficou melhor. Você tocar mais a bola, quer dizer, complicou-se. E o Guarani aí é um time aí que, bem montado, vai dar trabalho aí, vai pegar o Racing agora. Quer dizer, já enfrentou o Racing, era do grupo do Racing anterior. E venceu o Racing lá no Paraguai e perdeu na Argentina. Quer dizer, então... Confronto equilibrado. Exatamente, equilibrado. Se o Guarani fazer o dever de casa, como fez contra o Corinthians, o Racing vai ter sérios problemas nesse jogo. Com certeza, assim como disse o Gil, o Racing eliminou o Montevideo Wanderers 1-1 no primeiro jogo e 2-1 jogando na Argentina. Portanto, o Racing classificado vai enfrentar o Guarani do Paraguai. Racing da Argentina contra Guarani do Paraguai. Outros 2 confrontos que saíram 2 adversários da próxima fase: Emelec e Atlético Nacional. O Emelec havia vencido por 2-0, fez seu dever de casa, e jogando fora, jogando na Colômbia, conseguiu perder por apenas 1-0. Se segurou e garantiu a vaga, pois no agregado ficou 2-1 para o Emelec do Equador. Emelec, portanto, na próxima fase. O Tigres já havia se classificado na semana passada,
Lembrando que o primeiro jogo foi 2-1 para o Tigres, fora de casa, e no México um empate em 1-1 garantiu a vitória e a classificação do Tigres para a próxima fase. Portanto, Tigres e Emelec, um grande confronto, né, Gil? O Tigre hoje é o único invicto da Libertadores. É uma forte equipe e vai ser um confronto difícil, né? Porque o Emelec vem bem na competição. Mas se a gente for ver os confrontos, aí como que está, o Tigres é amplo favorito desse jogo. Apesar que favoritismo muito aí não está prevalecendo. Tá prevalecendo, né? Como a gente viu em jogos anteriores aí, os favoritos não se deram muito bem, não. Com certeza, e também tivemos mais 2 jogos, né, que deram mais 2 classificados, fechando as quartas de final na próxima fase. Estudiantes, que havia vencido Santa Fé por 2-1 na Argentina. Esse gol do Santa Fé fora de casa foi importantíssimo, pois o Santa Fé venceu por 2-0 jogando na Colômbia e conseguiu se classificar eliminando aí o time argentino, que era um dos favoritos também a chegar mais longe na Libertadores. Santa Fé vai enfrentar o Internacional, que eliminou o Atlético Mineiro após aquele grande empate em 2-2 no Independência, casa do Galo. O Internacional venceu no Beira-Rio por 3-1, também um grande jogo, 3-1 para o Inter, que vai enfrentar aí, como eu disse, o Santa Fé da Colômbia na próxima fase. Temos, portanto, esses confrontos e eu gostaria que você citasse também desse mais novo confronto aí, Santa Fé da Colômbia e Inter, quem que poderá levar a melhor aí na próxima fase. Se a gente for pegar o resultado do jogo do Inter e do Atlético, 3-1, quem não assistiu o jogo vai falar, pô, o Inter massacrou. Como a gente citou também no jogo do Palmeiras na Copa do Brasil, venceu 5-1 Sampaio, mas a realidade não foi essa não. O Inter venceu, só que o Atlético teve amplas condições aí de até empatar o jogo, quando estava 2-1, quer dizer, tomou um gol no finalzinho lá, uma falha do Dátro, né? Mas foi um jogo assim, que ambas poderia passar, tanto o Atlético como o Inter. Quer dizer, o placar final aí não demonstra que foi a partida. Foi uma partida super equilibrada, um jogo emocionante, um gozo bonito aí do Alessandro e do Valdívia, no genérico. Mas agora o Inter, eu acho que está se firmando mais. É um confronto difícil contra o Santa Fé, mas tem amplas condições sim de passar para a próxima fase. Com certeza, Internacional, aí, time brasileiro que continua assim como o Cruzeiro na competição, né, continental, a Libertadores da América. Libertadores da América, os argentinos nesta quinta-feira protagonizaram um caso à parte, né, uma cena à parte. Jogadores do River foram levados ao hospital de queimados na madrugada do jogo. É isso mesmo, após serem atingidos por spray de pimenta da partida diante do Boca Juniors na Bombonera, os 4 jogadores do River Plate mais afetados pelo incidente foram levados ao Instituto del Queimado, em Buenos Aires, ainda na noite desta quinta-feira, depois do jogo ser suspenso. De acordo com o site Cancelena, Leonardo Ponzio em pior estado, Ramiro Funes Mori, Leonel Vangione e Matias foram acompanhados até o local por dirigentes do clube visitante. Após o atendimento, os atletas receberam a recomendação de permanecer em repouso por 72 horas para garantir a recuperação completa. Segundo o corpo médico da instituição, os atletas sofreram queratites química, reação química ao produto jogado na pele. Por volta das 2h30 da manhã, nessa madrugada, o ônibus com os jogadores do River Plate chegou ao Monumental de Nunes após a suspensão da partida pela Libertadores. Apenas os 4 afetados pelo spray de pimenta não estavam presentes. As 4 camisetas dos atingidos foram levadas pela polícia para análise. A Conmebol irá se pronunciar nesta sexta-feira ainda sobre o rumo do jogo, que estava empatado em 0-0 quando foi suspenso. As equipes voltavam para o segundo tempo quando o incidente ocorreu por parte de torcedores chineses, que são do Boca Juniors. Portanto, um fato lamentável para a Libertadores, né, para um campeonato tão grande. Acho que é por isso que a gente nunca consegue chegar aí ao pelo menos ao chinelo da Liga dos Campeões, né? Fatos lamentáveis como esse que fazem
a Libertadores não crescer mais diante as demais competições. O jogo, portanto, foi parado, né? Foi infelizmente anulado o jogo, pelo menos assim, anulado não, né? Como a gente pode dizer, ele foi apenas suspenso, né? E agora vai ter que ter o complemento, faltando um tempo ainda, as duas equipes vão ter que se enfrentar, e deste confronto vai sair o adversário do Cruzeiro na próxima fase. Então eu gostaria, Gil, que você comentasse desse fato lamentável e que Boca e River vão ter tarefa difícil na próxima fase, que o Cruzeiro já está lá aguardando os dois. Infelizmente, essas coisas ainda acontecem aqui no nosso continente americano. Quer dizer, o clássico tinha tudo para ser o super clássico da América, teve esse vexame aí, quer dizer, aí voltando atrás, vinha como aquela velha Libertadores, que os argentinos são os maiores vencedores, mas só que a gente sabe como que é. Você jogar na Argentina é catimba, é pressão, essas coisinhas aí que fazem eles serem os maiores vencedores. Porque dentro de campos tem equipe para vencer, claro, mas essas coisas extra-campos aí é que complica a Argentina. Tanto é que até o presidente da Conmebol, ele tá querendo fazer a Libertadores estilo, como você falou, da Champions. Mas agora que esse incidente foi tudo para água abaixo, né? Porque você vê como o futebol é sério na Europa. Esses tempos atrás eu estava vendo uma reportagem, um campeonato feminino, Noruega e Inglaterra. Noruega, o que aconteceu? Teve um pênalti no final da partida, bateu o pênalti, houve invasão de área, o juiz terminou o jogo. Esse jogo foi para a comissão, eles analisaram que houve invasão de área, voltou o jogo dali uma semana e teve 19 segundos só do jogo, só para bater o pênalti e retornar. Quer dizer, então vê como que é sério na Europa isso aí. Agora a gente vê aqui na América do Sul essas coisas, é um vexame. Quer dizer, o próprio técnico do River falou que é uma vergonha que fizeram ontem a torcida do Boca. E agora tem um problema sério. Se a gente pegar o artigo 15 do regulamento da Libertadores, do parágrafo 1º, fala, em caso de suspensão da partida, o que ocorreu ontem, né, deverá ser disputado dentro de 24 horas. Só que tem outro problema sério agora aí, porque o campeonato argentino, nesse fim de semana, teria que ser no sábado, não vai ter rodada. Devido à morte do jogador Emanuel Ortega, o lateral direito de 21 anos, da equipe do San Martín de Burzaco. No dia 3/5, no jogo contra o Juventude Unida, ele bateu a cabeça numa placa de publicidade, foi internado, ele estava 11 dias no hospital, teve traumatismo craniano, né, e morreu nessa quarta-feira. Quer dizer, então, a AFA, a Associação de Futebol da Argentina, decretou luto, né, oficial e suspendeu a rodada do campeonato argentino esse fim de semana. Quer dizer, agora precisa ver essa data, Conmebol, como que vai ficar o restante dessa partida. Infelizmente ainda acontecem essas coisas aqui na América. Com certeza, fato lamentável, infelizmente, inclusive até mesmo da morte, né, do jogador argentino. E os confrontos das quartas de final, né, quase todos, portanto, definidos, apenas esperando aí esse desfecho entre Boca e River. Cruzeiro já está aguardando, o Guarani do Paraguai vai enfrentar o Racing da Argentina, o Emelec do Equador enfrenta o Tigres do México e o Santa Fé da Colômbia enfrenta o Internacional. Gil, pelo que eu vejo aqui, o pessoal de casa também, não sei se pelo que eu falei já observou, mas eu vejo um certo equilíbrio com vários países, né, times de vários países, né. O que eu vejo são 2 times brasileiros, dos 8, né, que classificaram, 2 apenas brasileiros, o Inter e o Cruzeiro, 2 argentinos, o Racing, que já está classificado, e o vencedor de Boca e River. Já são 4 times. Os outros 4, um do Paraguai, o Guarani, um do Equador, o Emelec, um do México, o Tigres, e um da Colômbia, o Santa Fé. Então, pelo menos nesse quesito, a Libertadores mostra ser muito equilibrada, não só com times brasileiros e argentinos, mas também com times aí de outros países. O que faltou, né, nessa próxima fase agora aí, não tem nenhum representante do Uruguai, né? E o futebol uruguaio é forte, né? Quer dizer, é o vencedor da Copa América. Infelizmente, aí está deixando a desejar só o Uruguai, mas como você citou bem aí, predomínio aí do Brasil e Argentina, que são os maiores vencedores da Libertadores, e os outros países de expressão no futebol na América aí estão sendo representados.
Quer dizer, tem tudo aí para ser emocionante essa próxima fase. E vamos torcer para os 2 brasileiros passam aí, né? Pelo menos se passar os 2 brasileiros, um argentino já está fora. Né? Com certeza, um certo equilíbrio na Libertadores. Semana que vem a gente fala para você de casa tudo sobre esse desfecho entre Boca e River e quem será o possível adversário do Cruzeiro na próxima fase. Falando agora de Liga dos Campeões, né? A gente citou que a Libertadores podia seguir pelo menos aí os rumos, ou pelo menos chegar no chinelo da Liga dos Campeões, já estaríamos bem. Liga dos Campeões, como sempre, dando show, e nessa semana não foi diferente, né? O Barcelona jogou na terça contra o Bayern de Munique, mesmo perdendo pelo placar de 3-2, 2 gols do Neymar, conseguiu a classificação para a grande final. E uma surpresa, uma grata surpresa, a Juventus da Itália conseguiu, após o empate histórico no Santiago Bernabéu, 1-1, a classificação também para a grande final. Real Madrid, portanto, fora, não teremos mais uma final entre times espanhóis, né? Que o ano passado foi Real Madrid e Atlético de Madrid. Deste ano, Juventus e Barcelona vão decidir aí a taça da Liga dos Campeões no dia 6 de junho, no Olímpico de Berlim, em Berlim. Portanto, o jogo será único na Alemanha e, é lógico, não temos como apontar favoritos, até porque a Juventus dispensa comentários, né? Por tirar o Real Madrid. Já o Barcelona, lógico, tem um certo favoritismo? Tem, mas pelo que a gente viu que a Juventus vem jogando, não podemos apontar aí que o Barcelona já está com a taça em mãos. Lógico, citamos que o confronto entre Bayern e Barça sairia ali, quem sabe, o campeão, né? A final antecipada. Mas depois desse jogo, eu já fiquei com o pé atrás. A Juventus pode sim, até o escudo da Juventus, né? É preto, branco, pode ser uma zebra boa aí para os torcedores italianos. Então, o que podemos esperar dessa grande final, Gil? Juventus e Barcelona pela Liga dos Campeões. Sem dúvida nenhuma, é um grande jogo. Como a gente citou o Barcelona e o jogo do Bayern, foi uma final antecipada. Agora o Juventus jogou muito bem, surpreendeu a muitos no Santiago Bernabéu, poderia ser vitorioso na partida, se for ver, teve mais chance até que quase o próprio Real, e vem credenciado para essa final. E o que é importante agora é que essa final é jogo único, né? Que às vezes você não tem a chance, quer dizer, o Barcelona, se ele não jogar bem, ele pode perder, quer dizer, ele não tem a chance no jogo de volta como foi nas etapas anteriores. O Juventus jogou muito bem, e o que chama muita atenção na Liga, né, na Europa, quer dizer, o Juventus 1-1, você vê o Juventus não fazendo cera, o Pirlo quando foi substituído, saiu normal, os jogadores do Real vendo isso aí, tranquilo, quer dizer, né? Agora aqui não, aqui se está acabando, o cara começa a enrolar, cai, então quer dizer, isso que diferencia mesmo o futebol europeu do nosso aqui. É uma classificação muito heróica, importante para o Juventus, né? Que tirou hoje o maior vencedor da Champions, que é o Real com 10 títulos. E o Juventus, né, usou um clichê, Davi contra Golias, para crer na vitória, para chegar na final. E realmente aconteceu, e segundo o site que Globo Esporte também nos mostra, que a Juventus vai usar o mesmo clichê, Davi contra Golias na final contra o Barça, né? Já derrotou um Golias, não custa nada derrotar um outro na final. Tarefa difícil sim para a Juventus, mas não impossível, como a gente pôde ver aí na semifinal. Portanto, um grande jogo que no dia 6/6, no Olímpico de Berlim, a gente vai conhecer quem é o campeão da Liga dos Campeões da Europa e um representante da Europa no Mundial de Clubes, que acontece no final do ano no Japão, que vai aí aguardar também o vencedor da Libertadores, né? Que seja, quem sabe, o time brasileiro, Cruzeiro ou Internacional. A gente vai fazer um breve intervalo e voltaremos já para falar tudo o que aconteceu no Paulista da Série A3. Já tem time na Série A2 do ano que vem. Votuporanguense é uma delas, já está lá. E também tudo sobre o Campeonato Paulista da 2ª Divisão. Até já. Quer receber a sua revista Clube do Esporte com toda a comodidade na sua casa?
Faça já a sua assinatura da melhor revista de esporte de toda a região. No telefone 17 99 727 2852 ou mande um e-mail para revistaclubedoesporte@gmail.com com os seguintes dados: nome, endereço, telefone e e-mail de contato. E também no site www.clubedoesporte.com. Corra e garanta já a sua assinatura e fique por dentro de tudo o que acontece no esporte e demais eventos das regiões de Fernandópolis, Votuporanga, Jales e Santa Fé do Sul. Ligue já 99 727 2852 ou acessem o site www.clubedoesporte.com. Revista Clube do Esporte, a única que chega onde as outras não chegam. Sincomerciários, Sindicato dos Empregados no Comércio de Fernandópolis, está mais bonito e melhor para você. Hoje o Sincomerciários conta com a maior e melhor locadora de filmes e livros da cidade. Escola de informática com muitos cursos para você. Um lindo salão de cabeleireiro com serviço de corte, escova, tintura e hidratação. E para a sua saúde bucal, na nova sede, você encontra consultório odontológico, fazendo restaurações, extrações, prótese e limpeza. E também com consultório de fisioterapia, com aparelhos de última geração e produtos de qualidade. Agora também, o Sincomerciários conta com salão de eventos, para você fazer a sua festa com cozinha, mesas e cadeiras de qualidade para você confraternizar. A presidente Rosana Alarcon e toda a sua diretoria espera sua visita para conhecer a nova sede dos Sincomerciários. Venha já conhecer. Sincomerciários, força e união a serviço do comerciário. A Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado, oferece vários cursos para você. Pós-graduação, cursos preparatórios para concursos, além de palestras e capacitações. A Unesc vem se consolidando cada vez mais como referência em cursos para concursos e são mais de 60 alunos aprovados em concursos públicos e exames, sendo que esses alunos foram aprovados para concursos em diferentes setores. A Unesc oferece cursos nas áreas de engenharia, educação, saúde, desenvolvimento web, direito, treinamento desportivo e personal training. Os cursos têm aulas 100% presenciais, com renomados professores e atendendo as cidades de Fernandópolis, Votuporanga e Iturama. A Unesc está com matrículas abertas para as novas turmas. Para maiores informações, ligue 17 3442 4979 ou 99 618 2727 ou pelo site www.unesccursos.com.br. Faça-nos uma visita, assista a uma aula sem compromisso e você, com certeza, irá se surpreender. Seu sucesso e satisfação são o nosso objetivo e motivação. Corra já para a Unesc, Universo de Ensino Superior Continuado. Estamos de volta com o programa Jornada Esportiva desta sexta-feira. Nesse segundo bloco, vamos falar agora de Paulista da Série A3, né? O Paulistão da Série A3, que já tem duas equipes garantidas no Paulista da Série A2 do ano que vem. E, para a alegria de muitos, tristeza acho que de poucos, apenas aqueles fanáticos, né, que não gostam dos adversários aqui da nossa região, a Votuporanguense está na Série A2, após vencer o Grêmio Osasco por 2-1, jogando fora de casa, está na Série A2 do ano que vem. 2-1 para a Votuporanguense, e o que ajudou foi o empate no mesmo grupo entre Internacional de Limeira e Juventus, 1-1. Com estes resultados, a Votuporanguense chegou a 10 pontos. O Juventus com um empate chegou a 8, tendo chances ainda a Internacional de Limeira, com empate chegou a 6. Portanto, próxima rodada, a Internacional de Limeira precisa da vitória
diante da Votuporanguense, já com um acesso na A2, vai aí jogar na última rodada todas as suas fichas. A gente só tem que parabenizar o time de Votuporanga, né, que conseguiu aí a sua vitória e o seu acesso, né, 2-1 no Grêmio Osasco, que não tem mais chance. O Grêmio Osasco está em quarto lugar no grupo 2 com 2 pontos, já está eliminado, não consegue mais o acesso. E a Votuporanguense agora joga a sua última partida em casa, no seu estádio, vai comemorar aí o acesso para A2 diante do Internacional, que precisa da vitória e quem sabe consegue chegar aí na Série A2 do ano que vem. Juventus, com o empate, acabou aí se complicando e precisa vencer o Grêmio Osasco na última rodada. Mesmo se o Internacional derrotar a Votuporanguense, o Juventus estará também na Série A2 do ano que vem e, em caso de derrota da Votuporanguense, Juventus que fará a grande final da competição contra o adversário do outro grupo, que por coincidência também já temos o primeiro time já na Série A2, é o Taubaté. Taubaté, após vencer o Barretos por 1-0 fora de casa, conseguiu também o seu acesso a A2. Taubaté com 11 pontos está na A2, parabéns também à equipe de Taubaté. O Barretos, com a derrota, ficou em segundo até então com 7 pontos. O Atibaia venceu o Primavera fora de casa também por 2-0 e com a vitória encostou no Barretos com 6 pontos, um a menos que o Barretos, precisando, portanto, o Taubaté inclusive já está na final, né? O Taubaté tem 11 pontos, o Barretos, se vencer a sua última partida, né, vamos ver aqui quem que o Barretos vai enfrentar o Atibaia. Confronto, portanto, aí do vice-líder contra o terceiro colocado. Quem vencer estará também na 2 e fará só parte da 2 e não a final. A final, portanto, já tem Taubaté garantido e apenas Votuporanguense e Juventus que vão decidir aí quem vai fazer a final contra Taubaté. Primavera, com 2 pontos, já está de fora também do grupo 13. Eu gostaria de falar com o Gil referente a esses jogos e parabéns a Votuporanguense mais uma vez, né? A gente não pode cansar de falar aqui, pois o trabalho, como a gente veio acompanhando no decorrer da competição, foi realmente sério, né? Um trabalho até que nós, fernandopolenses, poderíamos nos espelhar para, quem sabe, aí conseguir o acesso para a Série A3 do ano que vem. Trabalho sério, portanto, Votuporanguense lá, Gil. A Votuporanguense, no primeiro ano, o ano passado, disputou a A3. O que ela fez? Ela teve uma participação até modesta, mas reformulou a equipe e durante a competição da Copa Paulista deixou essa equipe preparada para esse ano. E é uma grata surpresa. Ela só depende dela, se ela vencer o jogo domingo, para fazer a final contra o Taubaté. Restando agora a outra vaga, Juventus e a Inter, quer dizer, dificilmente escapa para o Juventus. Só se ele perder mesmo. Porque o Juventus, o empate e saldo de gols, o Juventus só depende dele. O empate ele já classifica, né? Ora, o que deixa lamentar foi o Barretos. Se for perder em casa, tinha tudo. Estádio lotado, né? Exatamente. O Fortaleza lotado. E agora, ele se complicou de vez, porque ele tem um confronto direto com o Atibaia. E se o Atibaia vencer, quer dizer, tira a vaga dele. O Barretos ele joga por um empate nesse jogo, né? Para subir. Quer dizer, então guarda bastante emoções esses jogos aí do fim de semana. E a Alvinegra aí tem tudo para ficar em primeiro lugar e fazer a grande final aí contra o Taubaté. Merecedor, assim, a Votuporanguense se estruturou, teve planejamento e se disputar o título. Se for até chegar a ser campeã, não é surpresa não. Com certeza a Votuporanguense aí com grandes chances de fazer a final e até mesmo ser campeão da Série A3 do Paulista. Então, mais uma vez, a gente não pode cansar aqui de parabenizar o time da Votuporanguense, né? Toda a cidade que se uniu, que eu acho que a gente precisa também fazer aqui em Fernandópolis, é unir todas as forças para ajudar o time do Fernandópolis, quem sabe chegar aí o ano que vem na A3 que não contará, portanto, mais com a Votuporanguense. Então não teremos, mesmo se o FFC subir este ano, não teremos ainda o clássico entre o fervo, né, que eles falam, né? O fervo entre CAV e FFC. Portanto, parabéns ao Votuporanguense, parabéns ao Taubaté
e que nessa última rodada, que acontece neste domingo, todas às 10 horas, Votuporanguense e Internacional no Plínio Marim, Juventus e Grêmio Osasco, na casa do Juventus, Taubaté e Primavera, na casa do Taubaté, e Atibaia e Barretos em Atibaia. Portanto, um dos jogos aí que acho que vai mais ser eletrizantes, Atibaia e Barretos, pois quem vencer estará na Série A2 do ano que vem. Os demais sim têm a sua emoção, porém não tanto igual esse jogo. Que vençam os melhores, e que semana que vem a gente vai falar aí os 4 que estão na 2 e os 2 finalistas da competição, que um deles seja a Votuporanguense. Mudando de A3, vamos falar agora de Paulista da segunda divisão. Neste final de semana teremos mais uma rodada, inclusive começando hoje. A rodada começa hoje à noite com Oswaldo Cruz e América. Oswaldo Cruz joga às 20 horas e 30 minutos em seu estádio, recebendo o América. Lembrando que a classificação, as duas equipes, o Oswaldo Cruz está em quarto com 6 pontos e o América em quinto com 5. Portanto, um confronto aí de 6 pontos, confronto direto, onde o vencedor aí pode abrir vantagem do adversário na tabela. Outro confronto será amanhã, às 15 horas, Vossen e Bandeirante de Birigui. Vossen é de Assis e o Vossen é o líder do grupo 1 até o momento com 10 pontos. Já o Bandeirante é o lanterna com apenas 1 ponto. Vai tentar aí surpreender o líder, a equipe do Bandeirante, que inclusive perdeu para o Fernandópolis aqui por 3-0, que por sinal foi a única vitória da equipe do FFC até o momento. Outro jogo amanhã às 16 horas fica entre Grêmio Prudente e Noroeste de Bauru. Grêmio Prudente é o vice-líder com 10 pontos e o Noroeste é o 8º com apenas 4 pontos ganhos. Portanto, vai medir força aí o Norusca contra o Grêmio Prudente em Prudente. No domingo, os 2 últimos jogos do grupo 1, Fernandópolis e Assisense. Fernandópolis, precisando e muito da vitória, é o 7º colocado com apenas 4 pontos. Enfrenta o Assisense, que é o 7º, e tem o 7º não, o 3º, e tem 7 pontos. Então, tarefa difícil também para o Fernandópolis. Um empate já seria um mau resultado, que venha, lógico, a vitória em casa, que é o necessário e é obrigatório se realmente a equipe quer algo na competição. O último confronto do grupo 1 ficou entre Tanabi e José Bonifácio. O Tanabi é o 6º com 5 pontos e o José Bonifácio é o 9º com apenas 3. Então fica um confronto aí também de quem vencer consegue dar um chega para lá no seu adversário na tabela. Então eu gostaria que o Gil comentasse sobre esses jogos e qual o destaque na rodada dessas 5 partidas que eu falei do grupo 1, Gil. Todas as partidas são importantes, mas eu vejo aqui a partida aqui mais importante aqui é o jogo de hoje. Oswaldo Cruz, que é a briga direta aí pelo 4º lugar. Oswaldo Cruz contra o América. Para o Fernandópolis, esse jogo aí, só a vitória interessa. Se quiser continuar aí, tiver pretensões aí de classificação, desse G4, né? Só a vitória interessa e tem que ganhar. Porque o Assisense tem 7 pontos e o Fernandópolis vencendo vai para 7. Dependendo, a gente toma esse lugar do Assisense aí, porque no saldo de gols, né? No caso de empate entre Oswaldo Cruz e América, né, o Fernandópolis vencendo o Assisense pode até ficar em 4º no final da rodada, né? Essa rodada é fundamental para nós, que pode colocar nós aí no G4. Então, quer dizer, um jogo fundamental para as pretensões de Fernandópolis, que contratou mais um jogador, contratou o zagueiro William, ex-nacional. Provavelmente, se for inscrito, já tem chance até de jogar no domingo. Então, a torcida aí, a gente espera que a torcida compareça no Cláudio Rodante, enche o ninho da águia, prestigie a equipe e que possamos vencer. Depois da próxima semana temos um jogo contra o Guarani, mais uma vitória, quer dizer, se a gente vencer, depende Guarani. Como você disse, o Guarani, Tanabi. Depende como for a rodada, se a gente configurar no G4, quer dizer, tem tudo para consolidar no próximo jogo contra o Tanabi. Com certeza, 2 partidas importantíssimas para o Fernandópolis, né? 2 jogos em casa, Assisense neste domingo às 10 horas, inclusive você, fernandopolense, e também da nossa região, está convocado a comparecer no estádio Cláudio Rodante às 10 horas da manhã
deste domingo, portanto, contra o Assisense desta vez, e na próxima rodada contra o time do Tanabi. Vamos torcer. Fernandópolis precisa da vitória e o empate já é um mau resultado. Então a diretoria está trabalhando, né? Fez reunião com o grupo após a derrota para o José Bonifácio. Como se diz, né? Ressuscitou o morto, né? O José Bonifácio não tinha nenhum ponto até então na competição. Somou 3, encostou aí no Fernandópolis, que tem 4. Colocou eles na briga novamente. Agora cabe ao Fernandópolis, em 2 partidas em casa, fazer aí os seus resultados e chegar bem para os jogos fora, que serão difíceis, e precisa também roubar pontos fora, né? Porque perdeu aí o primeiro jogo em casa, né? Como todos lembramos, na estreia 2-1 para o Grêmio Prudente. Então, tarefa árdua para todo o time do Fernandópolis. Na segunda-feira falaremos todos esses resultados e quem sabe o Fernandópolis esteja pelo menos aí no G4 ou em quinto, juntamente ali com o pelotão da frente. Falando também dos jogos deste final de semana, né? Além dos jogos que vamos ter da A3, do Paulista da segunda divisão, teremos Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, começando pelos da Série B. Será a segunda rodada em ambas as competições. Pela Série B, teremos Bahia e Mojimirim. O jogo será hoje em Pituaçu, às 19h30. Também hoje, Sampaio Corrêa contra Macaé. O jogo será no Castelão, casa do Sampaio Corrêa. Santa Cruz e Paraná vão se enfrentar no Arruda, também nessa sexta, 19h30. Também nessa sexta, às 21h50, Criciúma e ABC. Já no sábado, Botafogo do Rio enfrenta o CRB no Engenhão, às 16h30. Também no sábado, mesmo horário, Bragantino enfrenta o Paysandu em seu estádio em Bragança Paulista. O time do Boa Esporte Clube de Minas Gerais enfrenta em casa, no Municipal de Varginha, o Náutico, no sábado às 16h30. No mesmo horário também, Oeste de Itápolis enfrenta o Vitória. O jogo será no Prefeito José Liberati, né? Não será em Oeste, vai ser em Tupã, Osasco. Portanto, o time do Oeste joga em Osasco, não jogará mais em seu estádio. O Ceará joga em casa contra o Atlético Goianiense e o Luverdense recebe o América Mineiro. Portanto, esses são os 10 confrontos. Segunda rodada, nem compensa a gente falar aqui a classificação, né? Tudo ainda muito no início, né? Várias equipes com 3 pontos, algumas com 1, outras zeradas. Então, o que chama a atenção é que tivemos apenas um empate, né, na primeira rodada entre América de Minas e Bahia. As duas equipes empataram em 1-1, as únicas 2 equipes que têm 1 ponto. O resto, metade tem 3 pontos, metade tem nenhum. Então, vamos aguardar tudo que vai acontecer na Série B. Gostaria só que o Gil desse uns pitacos referente a essa rodada, né? O que podemos esperar, o destaque delas. Valdinei, eu vou falar mais a participação das equipes paulistas, né? O Mogi joga hoje contra o Bahia, no Pituaçu, com portões fechados. O Bahia foi punido aí no jogo do ano passado contra o Figueira, a briga da torcida. Então hoje é portões fechados. E o Mogi, que perdeu na estreia, quer dizer, precisa fazer um resultado bom. O Bragantino também, que perdeu na estreia, jogando em casa contra o Paysandu. E o Oeste, que não é mais de Itápolis, vai mandar os jogos em Osasco, e venceu a primeira, pega o Vitória. E o Oeste, o técnico do Oeste é o Tupanzinho, ex-Grêmio Prudente, assumiu o Oeste. Então, quer dizer, essas são as participações dos 3 paulistas na Série B, e torcemos aí que tenha resultados satisfatórios aí para configurar aí entre os 4 aí melhores da Série B. Com certeza, vamos torcer para os 3 times paulistas que estão na Série B do Brasileirão, que façam ótimas campanhas neste ano. Também teremos Brasileirão da Série A. A primeira rodada foi semana passada e neste sábado começa a segunda rodada. Teremos no sábado, amanhã, às 18h30, Coritiba e Grêmio, abrindo aí, portanto, a segunda rodada. O jogo será no Couto Pereira. Coritiba, que vem aí de uma classificação histórica, né, na Copa do Brasil, e o Grêmio, que tranquilo, ganhou também do CRB no meio de semana pela Copa do Brasil. Vão se enfrentar no Couto Pereira. O Goiás recebe no Serra Dourada o Atlético Paranaense. O Paranaense
já está fora, né, da Copa do Brasil. E o Goiás que conseguiu sua classificação para a próxima fase, então vão se enfrentar neste sábado às 18h30. Também no sábado, porém, sábado à noite, né, nos embalos de sábado à noite, o Corinthians vai enfrentar a Chapecoense na Fonte Luminosa, às 21 horas, portanto, Corinthians e Chapecoense. Corinthians foi eliminado, né, amargamente pelo Guarani do Paraguai, e o Chapecoense também, que está fora da Copa do Brasil, foi eliminado também em seu jogo contra o Coritiba, inclusive foi um confronto aí de Série A na Copa do Brasil. No domingo, às 11 horas, né, temos agora todas as rodadas, um jogo pelo menos às 11 horas do domingo. Será entre Figueirense e Vasco. Figueirense joga no Orlando Scarpelli e conseguiu a classificação, né, o Figueirense diante do Avaí na Copa do Brasil. O Vasco jogou no meio de semana também pela Copa do Brasil, empatou apenas a sua partida, terá o de volta. Vão se enfrentar, portanto, no domingo pelo Brasileirão. Também no domingo, porém às 16 horas, teremos já um clássico, né? Santos e Cruzeiro. Santos está dividindo, né, Copa do Brasil com o Brasileirão. Com certeza é um dos favoritos, né, dessa rodada ser vitorioso, até porque o Cruzeiro está jogando a Libertadores, né? Eliminou o São Paulo no meio de semana, classificou, espera Boca, o River. O Cruzeiro com certeza deve poupar seus titulares e o Santos tem aí em mãos um bom fator jogando em casa contra um time desfalcado do Cruzeiro. Também no domingo, às 16 horas, Flamengo e Sport no Maracanã. Flamengo aí precisando também se firmar no futebol. O Sport conseguiu sua classificação também nos pênaltis na Copa do Brasil. O Flamengo já estava classificado. O Atlético Mineiro também no domingo às 16 horas joga no Mané Garrincha contra o Fluminense. Ambas as equipes aí, o Atlético foi eliminado, né, da Copa Libertadores no meio de semana, agora vai apostar todas as suas fichas no Brasileirão. E o Fluminense também vai jogar tudo aí pelo Campeonato Brasileiro, precisando também se firmar no futebol brasileiro. Teremos um clássico paulista também no domingo às 18h30, Ponte Preta e São Paulo. O jogo será no Moisés Lucarelli, em Campinas. Ponte Preta, que conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, enfrenta o São Paulo, eliminado da Libertadores pelo Cruzeiro, e agora vai apostar todas as suas fichas no Brasileirão. Quem sabe um grande confronto também neste domingo. Às 18h30 do domingo ainda temos Internacional e Avaí no Beira-Rio. Internacional classificado, deve colocar seu time reserva ou misto contra o Avaí, que não tem nada a perder, né? Não tem mais outra competição. O Avaí está fora da Copa do Brasil, agora também vai focar as suas visões todas no Brasileirão. E o último jogo, às 18h30 do domingo, será na Arena Joinville, onde os donos da casa, né, o Joinville, enfrentam o Palmeiras. O Palmeiras, portanto, viaja até Joinville para enfrentar o JEC, né, o time aí, Joinville Esporte Clube. Joinville foi o campeão catarinense e perdeu o primeiro jogo na estreia para o Fluminense por 1-0, e o Palmeiras que empatou 2-2 com o Atlético Mineiro. Ambas as equipes aí precisando se firmar também na competição, até porque no começo esses pontos podem fazer falta no final da competição. Gostaria que o Gil comentasse todas essas 10 partidas que vamos ter na segunda rodada do Brasileirão. Gil, seus destaques. Eu vou falar aqui inicialmente a participação dos paulistas. O Santos tem jogo difícil contra o Cruzeiro, né? O São Paulo também não é difícil, é o jogo contra a Ponte, e o Corinthians contra o Chapecoense. Já o jogo do Palmeiras com o Joinville serão de portões fechados, sem torcida, porque o Joinville foi penalizado aqui, referente ao ano passado em briga de torcidas, no jogo contra a Ponte Preta na Série B. O jogo mais importante da rodada que eu vejo aqui, entre os demais, né, é o Atlético e Fluminense. Eu acho que é o jogo de maior destaque aí dessa segunda rodada do Brasileirão. O Atlético, como se citou aí, eliminado da Libertadores, agora tem que focar totalmente no Brasileirão. E o Fluminense também, que foi decepcionante no Campeonato Carioca, né, que venceu o primeiro jogo e tem tudo agora para consolidar no Brasileirão. Quer dizer, a rodada aí vai ser uma rodada emocionante, apesar que em termos de clássico só isso aí mesmo. Espero que os paulistas aí novamente tenham uma ótima participação nessa segunda rodada. Com certeza,
Peço aí desculpa para os amigos de casa, né? A gripe, né? A gripe nos pegou aqui e é lógico, né? A exposição, né? A exposição começa, aí começa toda essa fase crítica nossa, inclusive você de casa, né? Convidado a comparecer na Expo, né? Falando de Brasileirão, realmente o Gil citou os destaques do Campeonato Brasileiro, segunda rodada, e olho realmente nesse jogo, Atlético Mineiro e Fluminense, que serão um dos jogos da segunda rodada, e Campeonato Brasileiro que reserva ainda muitas emoções. Equipes agora estão saindo, né, da Libertadores, outras da Copa do Brasil, vão começar a focar no Campeonato Brasileiro. Então, que vençam os melhores nessa rodada. Semana que vem, na segunda, a gente fala todos os resultados e a classificação, porque aí já tem como a gente saber se tem um líder já, se alguém já vai se despontar. Então vamos aguardar os jogos dessa segunda rodada. Assim como eu estava citando, sobre a exposição, você está convidado, né? Hoje, sexta-feira, a Expo Arena Cristal reserva para você o show com Bruno e Marrone. Então, Fernandópolis e região toda convidada para prestigiar um dos maiores eventos, né, de rodeio do estado de São Paulo, se não um dos 3 melhores, né, rodeios do estado de São Paulo. Arena multiuso, toda coberta para você que não é de Fernandópolis, que não conhece, venha prestigiar, venha conhecer Fernandópolis, venha conhecer sua Expo, que eu tenho certeza que você vai sair daqui muito contente e, é lógico, satisfeito com tudo o que a organização tem feito para os seus espectadores. Gil, agradeço a você mais uma vez, muito obrigado, e a exposição está firme e forte, né? Com certeza, né, Valdinei? Hoje estaremos lá presentes, não só hoje, como esse fim de semana. E como você citou bem, espera aí que o pessoal da região venha prestigiar essa festa nossa. E já desejo um ótimo final de semana a todos. E domingo, esperamos que a torcida aí lota, o Cláudio Rodante apoie muito a nossa equipe do FFC, que é fundamental a vitória para nossas pretensões aí no campeonato. Tá aí o Gil Cipriano, deixando aí também a sua vontade, né, que realmente o estádio lote é difícil, né, porque temos exposição, né, sabemos, o jogo vai ser 10 horas da manhã do domingo, inclusive na Expo de sábado à noite, Vitor e Léo, mas vamos fazer uma forcinha, né, o pessoal que for na Expo, vem embora mais cedo um pouquinho, ou então mesmo se vir, vai direto, né, pro estádio, vai acompanhar, prestigiar o FFC, que eu tenho certeza, quem sabe, por mais o Leozinho tá falando, por mais que a pessoa vá dormir lá no estádio, pelo menos faz presença, né, está lá, pelo menos já passa a energia ali positiva para a equipe. Mas eu tenho certeza que o estádio sim vai ter um bom público, não são todos, né, que vão na exposição, quem é fanático mesmo, indo, vai direto lá para o estádio, dá uma descansadinha, depois à tarde descansa o restante. Então, Fernandópolis, a gente fica na torcida para que se espere, né, quem sabe, na Votuporanguense. Eu sei que muitos torcedores, às vezes você de casa está nos assistindo, não gosta dessa comparação, né, Fernandópolis e Votuporanga, mas eu acho que no futebol não devemos mais ter isso, né, essa inveja alheia, né. Votuporanguense conseguiu seu acesso com muito trabalho, não menosprezou ninguém e jogou futebol. É o que devemos fazer, toda a equipe do Fernandópolis, não menosprezar os adversários e fazer o seu resultado dentro e fora de casa, se realmente quer subir para a Série A3. Então fica a dica para os jogadores que vençam esses 2 jogos, pois se não vencer, vai se complicarem muito na tabela e até mesmo com os torcedores que automaticamente vão se distanciando dos estádios do Cláudio Rodante no caso. Então, um abraço a você, um ótimo final de semana e até segunda, se Deus quiser. Até lá.